Já volto a falar com você porque nós iremos falar agora sobre assuntos internacionais. A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China já movimenta os bastidores da diplomacia internacional. O republicano chegou a Pequim em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Teherã. E há uma pressão crescente por uma saída diplomática para o impasse no Oriente Médio. Horas antes da chegada de Trump, os chanceleres do Paquistão e da China discutiram a necessidade de uma trégua entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto Pequim tenta ampliar o papel de mediadores nas negociações. A China é uma das principais aliadas do Irã e também uma das maiores compradoras do petróleo iraniano. Além da guerra no Irã, o encontro entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping deve abordar temas como Taiwan, guerra comercial, inteligência artificial, exportação de semicondutores e o controle do Estreito de Hormuz, uma das rotas mais estratégicas para o transporte global de petróleo. A viagem acontece também em um momento de pressão interna sobre Trump, com queda na aprovação do presidente e há críticas também à sua condução da economia norte-americana. Para podermos analisar o que está em jogo neste encontro entre as duas potências e os possíveis impactos para o cenário internacional, nós vamos conversar agora com o Urian Fancelli. Urian, bom dia! Bom dia, não, boa tarde já. Seja bem-vindo, prazer falar com você. Urian, o que nós podemos esperar desse encontro entre Trump e Xi Jinping? A gente lembra, né, que antes desse encontro tivemos também aí um encontro com o presidente brasileiro. O que a gente pode aguardar, né? Será que vamos ter um saldo positivo assim como foi visto, né, por interlocutores e representantes dos dois governos do encontro entre Lula e Trump? Boa tarde, Marília. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem que olhar esse encontro como algo positivo e eu digo por quê. Apenas pelo fato dele acontecer, apenas pelo fato de haver diálogo no lugar daquilo que a gente tinha observado até então, que no caso eram aquelas tarifas que chegaram no ano passado até mesmo 145%, que praticamente inviabilizava o comércio entre Estados Unidos e China, isso só já deve ser comemorado. Agora, essa reunião ela deve girar em torno de três temas principais. O primeiro deles, o comércio. O segundo, a venda de armas americanas a Taiwan. E o terceiro, a guerra no Irã, a guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio. E as ligações preparatórias para essa reunião, elas já apontavam mais ou menos nessa direção, né? O Wang Yi, que é ministro de Relações Exteriores chinês, ele falou com o Marco Rubio no dia 30 de abril. O secretário norte-americano ele falou também com seu correspondente chinês. Apesar dessa trégua comercial de um ano que foi firmada desde outubro de 2025, os dois países eles continuaram ainda impondo algumas restrições comerciais e de investimento, né? A China, ela aprovou em 7 de abril uma lei nova que permite, inclusive, ela punir empresas estrangeiras que ali prejudiquem, vamos usar esse termo, a segurança industrial e de cadeias de suprimento chinesas, inclusive se cumprirem sanções contra a China ou se tentarem se desacoplar dessas suas cadeias. Então, é quase que o Xi Jinping tomando uma iniciativa para obrigar as empresas chinesas não cumprirem as sanções ocidentais, as sanções norte-americanas, tentando dessa forma usar aquela mesma fórmula do Donald Trump, que é de sempre tentar buscar algum tipo de vantagem negocial antes de se sentar à mesa para, de fato, fazer essas negociações. Taiwan aparece, talvez, como o ponto de maior risco dessas conversas. O Xi ele deve pressionar o Trump a reduzir ou até mesmo interromper a venda de armas para Taiwan. O governo do Trump, que aprovou em dezembro do ano passado um pacote de armas de 11 bilhões de dólares, ele, inclusive, estaria, nesse momento, considerando um pacote ainda maior de 11 bilhões. Existe um receio por parte de Taiwan e dos países que apoiam ali a não invasão chinesa, de que o Donald Trump, ele, de alguma forma, ele tente também usar a linguagem norte-americana sobre a ilha, porque no momento, qual que é essa linguagem? De que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. E o medo de quem defende Taiwan é de que o Trump ele tente trocar essa linguagem de não apoia para se opõe
a independência de Taiwan. E isso, mesmo que não tenha nenhum tipo de respaldo formal nos Estados Unidos, né, porque não vai ser um posicionamento que vai, por exemplo, vir com a aprovação do Congresso norte-americano. Isso por si só já poderia ser usado politicamente pelo governo chinês em troca de algo para o Donald Trump poder exibir. E último ponto aqui, aí eu termino essa primeira análise inicial, é em relação ao Irã, né? A China, ela quer que essas hostilidades no Oriente Médio terminem, ela quer proteger a infraestrutura energética na região e quer evitar uma instabilidade ainda maior do regime iraniano, mas ela também, por outro lado, ela tem se beneficiado de uma guerra que desgasta os estoques militares norte-americanos, que fragiliza as alianças dos Estados Unidos e que cria uma vulnerabilidade energética nos aliados dos Estados Unidos, né? A China, que comprava mais de 80% do petróleo bruto iraniano antes da guerra, mas, por outro lado também, e esse é um número bastante importante, menos de 7% do seu consumo total de energia vinha do petróleo do Oriente Médio. Então, eu acho importante a gente olhar para tudo isso como se fosse um panorama para analisar tudo a partir de agora, Marília. Antes de Donald Trump embarcar, ele conversou com jornalistas ali na Casa Branca e ele disse que teria uma longa conversa com Xi Jinping. No entanto, apesar dessa longa conversa, ele declarou o seguinte, que os Estados Unidos não precisam da ajuda de Pequim para poder lidar com o tema que é o conflito que acontece no Oriente Médio. Gostaria de ter uma análise sua a respeito, então, dessa frase, né, dita por Donald Trump, né, de ter uma longa conversa, mas que também não precisa, não, da ajuda deles, que vai ali resolver da sua forma. Eurian? O primeiro ponto, eu diria que ele teve que falar isso justamente porque, por se tratar de uma fala da pessoa que iniciou essa guerra, ele precisa, por mais que nada esteja sob controle, ele precisa mostrar que está. Domesticamente, com norte-americanos pagando, às vezes, mais de $6 por um barril de gasolina nos Estados Unidos, esse mesmo barril, um galão, que custava $3 antes do dia 28 de fevereiro. Então, ele precisa projetar para a população norte-americana que ele não precisa da ajuda da China para isso, porque isso seria, de certa maneira, até mesmo humilhante. Lembrando também, Marília, que o Trump ele ia fazer, há diversas semanas atrás, uma viagem para a China. Essa viagem ela teve que ser adiada justamente para evitar essa percepção de que o Trump ele estaria indo até a China justamente para pedir uma ajuda. Mas pode ser que isso aconteça nos bastidores, pode ser que o governo Trump ele peça para o governo chinês passar a pressionar o Irã, não a terminar as hostilidades, mas há algumas coisas bastante específicas, como reabrir o Estreito de Hormuz, como que pelo menos volte às mesas de negociações, que não é algo que tenha acontecido até então, ou que diminua aquelas demandas maximalistas que foram feitas na semana passada, que o Trump classificou como inaceitáveis, que disse, inclusive, que o cessar-fogo ele estava ali respirando com ajudas de aparelhos, mas essa guerra ela saiu do controle, assim, isso é fato. O Trump falou que ia durar inicialmente cerca de 4, 5, 6 semanas, é uma guerra que vai para a sua 11ª semana até agora, que aumentou os custos de energia no planeta inteiro, por mais que os Estados Unidos hoje sejam um país que exportam energia, eles estão vulneráveis ao aumento internacional dessa energia, então está afetando todo mundo e o Trump ele não quer mostrar fraqueza, ele quer, pelo contrário, ele não quer que essa guerra que está acontecendo, ela ajude, ele não quer que ela atrapalhe aquela imagem de força e de pompa que ele quer projetar durante essa viagem. As imagens do Trump chegando ali na China, com 300 crianças balançando a bandeira chinesa com a bandeira dos Estados Unidos, é isso que ele quer vender, essa imagem de bajulação internacional.
Falando de superpotências, né? Estados Unidos e China, esse encontro ele pode definir ali a relação desses dois países. E eu também gostaria de saber quais os impactos, né, que você consegue prever, pelo menos nesse momento, né, quando o encontro ainda está acontecendo, quais os impactos para o mundo, né, para os outros países dessa reunião, desses encontros que deve ter entre os dois países. Eu digo primeiro que o impacto por si só ele é positivo no sentido que uma guerra comercial, da maneira como estava acontecendo no ano passado, com 145% de tarifas, ou com a China restringindo o acesso dos norte-americanos a terras raras. Isso tudo acaba bagunçando a economia do mundo inteiro, portanto, voltar a isso seria prejudicar toda uma cadeia global, então não seria positivo para ninguém. E aí, o fato dos dois conversarem agora, isso por si só já pode ser considerado uma vitória. Agora, é claro que, principalmente a parte norte-americana, que chega muito mais fragilizada do que da última vez que o Donald Trump foi até a China. É a China que conseguiu, durante essa disputa tarifária do ano passado, bater de frente com os Estados Unidos. Inclusive o Trump ele foi obrigado a recuar de tudo aquilo que estava acontecendo, porque viu toda a dependência norte-americana da questão das terras raras. A China ela produz 90% das terras raras mundiais, e agora os Estados Unidos, mais do que nunca, inclusive por conta da sua atuação militar no Oriente Médio, precisa dessas terras raras para produzir armamentos, para produzir mísseis, muitos desses equipamentos militares que foram usados, portanto, que vão precisar ser repostos no estoque norte-americano. Então, a gente pode esperar algo positivo por haver diálogo, e aí medidas mais específicas. E que medidas são elas? Talvez anúncios de compra de Boeings norte-americanos por parte da China. Seria ali, eu estava lendo alguns artigos que diziam que poderia ser a maior compra da história de aeronaves por parte da China. Pode haver também a promessa de mais compra de soja norte-americana por parte da China também, o que seria positivo para o agro norte-americano, talvez não tão positivo para o brasileiro que vende em grande parte para a China também, né? Discussões que devem acontecer relacionadas à inteligência artificial, lembrando que existe também uma grande comitiva de empresários norte-americanos que vão estar presentes nessa comitiva, 16 pessoas das grandes empresas de tecnologia, então talvez algo nesse sentido também. Orian, eu estava lendo, né, algumas análises também de especialistas sobre esse encontro, né, e eles, ali a maioria diz que é um encontro, tipo assim, mais a administração mesmo ali, para poderem acertar os pontos e tudo, e que nada deve ser de maneira efetiva, na prática, né, vamos acabar com a guerra agora e tudo. Gostaria de pegar a sua opinião também sobre isso. De fato, você acredita que seja um encontro mais sobre administrar esses pontos que estão em abertos, tentar ali, de alguma forma, fechar um acordo sobre o que está acontecendo no Oriente Médio? É um encontro de manutenção do diálogo, de diplomacia presidencial, e aí sempre quando a gente fala de diplomacia presidencial, por mais que isso seja algo, tenha um lado bastante positivo disso, e aí a gente observa isso aqui basicamente no dia a dia no Brasil, o presidente Lula continuando uma diplomacia presidencial que foi inaugurada pelo presidente Fernando Henrique na década de 90, é uma diplomacia que ela tem benefícios porque é um atalho, é um presidente falando com outro presidente. Obviamente que acordos mais técnicos, detalhados e específicos não vão ser negociados entre eles, mas sim por equipes que vão ser designadas, mas também por se tratar de uma diplomacia de presidente para presidente, e muitas vezes são lideranças que não possuem o conhecimento político ou técnico para fazerem certas escolhas ou tomarem certas decisões, carrega também riscos. Então, eu diria que hoje, talvez o maior risco em relação a essa visita tenha a ver com Taiwan,
porque existe um receio de que o Trump ele possa mudar essa linguagem norte-americana ou que ele faça algum tipo de declaração. Ele disse para pessoas da imprensa que ele discutiria com o presidente chinês sobre a venda de armas a Taiwan. Então, que venda de armas que é essa que ele está discutindo com o presidente da China, que diz que Taiwan faz parte do território chinês, que diz que a partir de 2027 o país deveria estar pronto para invadir Taiwan. Inclusive, aqui uma ressalva importante sobre isso, pode ser que essa possibilidade ela tenha que atrasar um pouco por conta de um expurgo muito grande que houve ao longo dos últimos meses no exército chinês por conta de acusações de corrupção. Tá? Então, a maior cúpula militar chinesa está sendo reorganizada nesse momento, portanto, a gente pode esperar um atraso de qualquer bravata chinesa nesse sentido. Portanto, por outro lado, a liderança chinesa ela vai, de certa forma, tentar mostrar vitórias políticas em relação a isso, que poderia acontecer por meio de um enfraquecimento desse apoio norte-americano à ilha. Oriana, aproveitando que você está aqui, o presidente Donald Trump, ele fez uma publicação na sua rede social ali de um mapa com a Venezuela anexada aos Estados Unidos. Na legenda havia ali uma frase bem curta no tom de intenção de Trump, 51º estado. O presidente Donald Trump já havia mencionado a possibilidade de anexar a Venezuela aos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele afirmou a um repórter da Fox News que considerava seriamente uma mudança para tornar a Venezuela o 51º estado. A retórica do líder norte-americano contra a Venezuela, que também já mencionou o Canadá e a Groenlândia como possíveis novos estados dos Estados Unidos, surgiu após a captura de Nicolás Maduro, que aconteceu lá em janeiro de 2026, no comecinho desse ano, mas apesar do sonho americano de Trump e do novo governo venezuelano ter se ali meio que se alinhado aos planos de Washington para o país, a ameaça foi rebatida pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Segundo ela, isso não foi considerado e nunca será, de acordo com a Delcy. O povo venezuelano ama o processo de independência do país. Gostaria que você pudesse comentar, então, essa publicação feita por Trump. Parecia que era um assunto que, teoricamente, já estava ali meio que resolvido, né? Houve um acordo entre os dois países. Nicolás Maduro continua preso lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente pode ter, então, aí, Oriana, sobre essa nova publicação de Trump sobre a Venezuela? Eu não consigo descolar, Marília, essa publicação do momento político do Trump. Olha só, ele chega na China agora, a China que inclusive tinha uma influência muito maior na Venezuela, que comprava grande parte do petróleo venezuelano e que perde um pouco ou grande parte dessa influência a partir do momento em que o novo governo do país, ou a continuidade do governo antigo do país, por meio da figura da atual presidente Delcy Rodrigues, a partir do momento em que ela se submete a essa administração do Donald Trump, que ela se torna refém dessa administração, o Trump ele aproveita disso e tenta mostrar força. Eu acho que é uma tentativa de, por meio das redes sociais, apenas de mostrar força no momento no qual ele chega na China enfraquecido, né? Ele acaba provocando, dificultando também a vida da Delcy Rodrigues na Venezuela, que precisa rebater isso, precisa justificar isso internamente, que enfrenta possíveis críticas de uma submissão exagerada, até mesmo aos Estados Unidos, mas é uma bravata de um presidente enfraquecido que quer mostrar alguma coisa. Mas, e eu não estou minimizando, não, tá? Mas eu não acredito que seja algo que possa ser levado tanto a sério, até mesmo por conta de outras provocações que ele já fez no passado, como você mencionou, Groenlândia, Canadá. Não dá para a gente levar a sério que a Venezuela vai se tornar um estado norte-americano.
É isso, Urian Fancelli. Com certeza iremos conversar mais ao longo dessa semana, né, Urian, por conta desse encontro. Agradeço a sua participação. Até a próxima. Agradeço. Boa tarde. Até a próxima. Gostaria também de agradecer